Olá pessoal, mais um episódio do Mano Eficaz. Nossa, eficaz. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Jacinto Eu sou Natanael. e nós estamos no Mano Mano Eficaz. Beleza. E vamos partir para o tema de hoje, vai. Vamos já ser direto, sucinto, objetivo. Dessa vez o tema não é surpresa, né? Já ficou falado no último vídeo, Aham. mas eu esqueci. Ah, tá bom. É nada. Quanto mais certos somos, mais errado as coisas dão. Eu acho que era isso. Eu Né? acho que era algo parecido, mas eu acho que faltou a palavra porquê, não é isso? Por quê? Que quanto mais certo a gente é, mais o que? Mais errado as coisas dão. Resumindo, por que que quanto mais a gente tenta fazer as coisas certas, a gente se fode. Toma no pá, né? O Sempre. negócio, mas é assim. Acho que é assim, eu não sei, sabe? Tipo, resumindo, realmente. Mas mesmo parecendo que não, a fé, né, a minha fé, a fé do Jacinto, acredita que no final tudo dá certo quando a gente tenta fazer as coisas certas. Sim, mas até o caminho. Sim, chegar com lá, certeza, né? com certeza, com certeza. São questões, por um lado, muito lógica a resposta e por outro, muito complexa também a resposta. Porque, por um lado, a lógica diz que porque a gente tenta fazer a coisa certa, mas errado as coisas dão, entre aspas. Por quê? Porque nós iremos passar por tentações, né? Ou seja, se a gente tenta servir a Deus, a gente tenta fazer as coisas certas, automaticamente as tentações virão, as outras, enfim, pessoas ao nosso redor que vão começar a falar, mas é muito certinho, ele é perfeitinho, ele é blá 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 blá, então eu vou tentar causar algum tipo de coisa para tentar atrapalhar e aí vem as críticas, vem blá 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 blá, né? E também a questão complexa, eu acho que é porque também tem a questão de sempre acreditar que fazendo as coisas certas a gente no final vai ter a vitória. Então a gente tem que acreditar que essas coisas que supostamente ditas por erradas não existem, não é verdadeiro, porque somente a verdade prevalece, somente aqueles que realmente pertencem a Deus que vão prevalecer para sempre. Por isso a gente tem que acreditar no para sempre e lutar para fazer parte desse para sempre, né? Porque, para falar a verdade, até eu tenho medo de não fazer parte do para sempre, então eu tento sempre trabalhar o meu perdão, a minha expiação para fazer parte do para sempre. Então é uma coisa bem complexa também, tem a outra questão, mas pode falar, vai falando que eu vou ligar o ar-condicionado e eu já falei bastante, dividi um pouco a palavra com você. De forma resumida, é realmente o que você falou, são provações, né? Porque a gente tá ali no caminho certo e sempre vai ter uma provação. E também o lado que você também disse às pessoas. Só que não deixa de ser complicado quando a gente tá nessa aprovação, né? Parece que quanto mais certinho você tá, maior é a aprovação. Porém, como você mesmo diz, Deus não dá um fardo maior do que você não pode carregar, não é? Algo assim. Sim, essa frase é bem conhecida. Para falar a verdade, eu não sei se é exatamente assim, mas eu conheço essa frase. Eu não, para falar a verdade, eu não costumo dizer muito sobre essa frase, mas muita gente falou sobre isso e acho que é isso mesmo a frase. Se não for, é algo bem relativamente a isso. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Vamos lá. Tá, eu tô falando um pouco mais, tentando ser um pouco mais calmo, porque como esse tema é um tema que envolve minha espiritualidade, eu tento, nesse momento, estar conectado, sim, com a minha fé, para poder receber a sabedoria de Deus, né, para falar sobre isso. E sim, no final como todo episódio de Mano Eficaz, é de que no final a gente vai fazer a tiragem. E é muito legal falar sobre os nossos traumas e gatilhos, sim, sobre essa questão de quanto mais a gente tenta fazer o certo, mais as coisas parecem dar erradas. Eu quero trabalhar a expiação já e a construção, a materialização disso para que isso já construa o nosso futuro no sentido de parecem dar errados.
tá? Eu sei que ontem mesmo, eu e você, a gente tava meio assim tristinho com muitas coisas que aconteceram e eu mesmo falei, ai, tá errado, Nana. Mas agora, se eu tenho que trabalhar a fé, né? Não é nem o Jacinto que tá falando, é a própria espiritualidade, Jesus Cristo e tal, que vem falar isso. A gente tem que falar assim, parecem dar erradas. Porque o que dá errado, se você faz a vontade de Deus e dá errado, é porque isso não existe, isso não é verdade. A verdade é que no final você já está vitorioso, porque Jesus Cristo ele sempre prega que ele fala, coragem, eu venci o mundo, ou seja, ele já fala do ômega, por isso que fala, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, digamos que a gente vive a pregação de que ele vai retornar enfim, né, o retorno de Jesus Cristo e tal. Mas ele já disse que venceu o mundo, ou seja, ele já quis dizer que ele é atemporal, ou seja, ele já voltou e ao mesmo tempo talvez a gente não enxerga por algum desígnio de Deus. É uma coisa muito louca, a gente entra numa coisa muito complexa, né? Outra coisa que é legal de se pensar também, você sempre fala assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os Os escolhidos. escolhidos, exatamente. Então, se você resolve andar no caminho certo, você já vai ser um escolhido. Então, Deus vai capacitar você. E pode ser, tá? Não tô falando que é, mas então pode ser que essas provações que estão no caminho são para deixar você mais forte, para te capacitar, não é? Sim, também a gente pode pensar também pela questão seguinte, se Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, e então se você decidiu abraçar a causa de tentar fazer o certo, significa que Deus já te escolheu e seu coração já foi semeado a palavra de Deus pela escolha de seguir o caminho santo, e aí sim ele já começa a trabalhar essa santificação, essa autopurificação e essa conexão com a espiritualidade para que você possa estar pronto para o grande dia. E você acha que as pessoas atrapalham muito simplesmente por pirraça ou por inveja? Tipo, a vida da pessoa tá muito perfeitinha, tem que Ah, fazer alguma coisa. acho. E acho que existem várias explicações para isso. Talvez eu não precise ser tão extenso nessas explicações. Se você for trazer vários tópicos, tem a questão também do conceito de psicologia, que algumas pessoas elas não aceitam e não aceitam o fato de uma pessoa realmente acreditar no Deus do impossível e essas pessoas elas de repente elas dizem que acreditam em Deus, mas por elas terem desistido, né? Elas querem que você desista também inconscientemente e agem dessa forma postural. Também tem a questão da própria espiritualidade, que a fé do Jacinto prega, que também pode estar dentro da psicologia, está unido a isso, que é a questão, sim, dos espíritos malignos agirem na mente das pessoas que, entre aspas, desistiram ou acham que já estão desistidas dali da vida, desistiram para que elas também sintam esse ódio e causem esse impacto para que em algum momento da sua vida você ache que você também vai desistir. Por isso que sempre é importante a fé, a oração e também talvez alguns conceitos científicos de psicologia, porque não para fortalecer a nossa mente. Por que não? Tudo aquilo que nos ajuda é bem-vindo, né? Claro, desde que isso não deturpe os nossos princípios. Quando Isto a, é. quando a ciência ela causa uma deturpação, ou seja, ela vem para modificar e tirar a sua fé e viver naquele conceito de que não existe, entendeu? Não existe errado, não existe Deus, é tudo coisa da cabeça. Aí eu já não acho que eu acabo respeitando esse pensamento, mas eu não quero isso para minha vida porque isso não me beneficia, isso faz eu desistir. Eu acho que a ciência ela beneficia quando ela te motiva e não quando ela te desmotiva. A ciência e religião é uma coisa bem complicadinha de se misturar, né? Bem complicado, porque ambos têm que ter um respeito muito grande e também tem que ter uma sabedoria muito grande para poder, né, dar a volta por cima mediante alguns problemas que esse mundo traz pra gente e que muitos encaram por tentações, outros encaram por provações, outros encaram simplesmente porque a vida, né, nada é um mar de rosas, enfim, tem várias explicações que podem
fazer a gente chegar nesse conceito do tema desse podcast, por exemplo. É um assunto bem complexo que, tipo, se fosse eu fiquei matutando, mas chega na hora dá um branco, né? Dá um Parece que dá branco. um branco. E vamos voltar então para a questão do branco. Vou desligar agora o ar-condicionado. Vem o branco também porque é legal falar sobre isso, porque se a gente for pensar um pouco na questão da psicanálise, por que dá o branco? Porque automaticamente dentro da gente a nossa respiração acaba se precipitando. E quando isso acontece com a gente? Por exemplo, nesse momento, quando falou do tema, eu consegui talvez me conter, mas existe uma respiração um pouco ofegante, bem pequenininha. Por quê? Porque isso são gatilhos do passado. São gatilhos que a sociedade causa na gente, ou seja, pequenos traumas. O gatilho, ele não chega a ser um trauma muito forte, mas ele é um pode virar um trauma e, em consequência, uma mania que você vai depender dela, e isso pode fazer você se tornar um vício de algo, dependente até mesmo de algo químico, para que você possa esquecer daquilo ou tentar achar que está superando um gatilho por essa dependência química. Então é muito importante falar sobre esse conceito da espiritualidade, porque Jesus Cristo, a minha fé acredita que Jesus Cristo, ele consegue fazer você pegar a própria ferida e falar assim: eu vou sentir essa dor, mas eu nunca mais vou sentir essa dor, e Deus vai fazer o milagre de eu passar por essa dor para eu nunca mais ter ela, e para eu ser regenerado para sempre com isso. E já a química, ela é importante também, porque faz parte até dos próprios minerais e coisas que vêm, depois você que mexe com cozinha, é legal falar sobre isso, que vem da própria terra, ou seja, é a própria benção de Deus. Mas quando a gente acha que só aquilo, só aquele componente químico, aquela tabela periódica, ou de repente aqueles componentes ali, átomos, moléculas, prótons, nêutrons, elétrons e etc e tal, se a gente pensar só nisso, a gente acaba dependendo daquilo, né? Então eu acredito que tudo é uma questão de conjunto, né? A gente sempre fala sobre isso, é uma questão de conjunto. Será que se a gente conseguir ter essa junção da fé com a química, com a física, com a biologia e, e viver a gratidão, não da forma que prega a gratidão, mas viver a gratidão da forma a qual a gente sim vai reclamar, mas a gente vai clamar o nome do Senhor para superar essa reclamação, talvez seja o início da vida eterna. Isso é bem interessante de se pensar. Nosso cérebro vai longe quando a gente imagina que a ciência e a religião, vamos supor, se elas se juntassem, como seria, né? Nosso cérebro viaja. Viaja. Muita coisa poderia acontecer. Porém, atualmente são, principalmente nas redes sociais, são inimigos, né? Sim, e dando sequência a esse pequeno comentário seu, eu diria que, porém, a atual circunstância societária, ou seja, tipo, a atual circunstância da sociedade, nos obriga a tomar a opção de orarmos e rezarmos a Deus para que a gente continue com a fé em Deus, mas não tenha mais a necessidade de querer provar para as pessoas as coisas por conta da sociedade impor o fato da gente não poder provar em algumas questões as quais eu, pela minha fé, por exemplo, eu nesse caso, eu sou mais ou menos, não igual a Santo Antônio, mas eu penso mais ou menos igual a ele, porque ele entrava num momento de que absurdo, como você não pode acreditar na Eucaristia, por exemplo, ele defendia muito a Eucaristia, Santo Antônio, né? E eu acho, quando a pessoa fala que não acredita em Deus, ou quando uma pessoa ela fala que discorda de algo que eu defendo piamente aquilo, dentro de mim, eu não vou negar que eu penso assim, mas como, que absurdo, como que a pessoa não acredita nisso? Deus, por favor, se eu pudesse fazer um milagre para convencer essa pessoa. Mas a atual circunstância, a era em que nós estamos vivendo, e até por escolha do próprio Senhor, trabalhar a nossa autotransformação, para que no momento certo essas pessoas ou elas descubram
ou elas por opção própria não vivam essa porta aberta da vida eterna que Deus já está mostrando para algumas pessoas. Legal, até bonito te ouvir. Então, e é muito difícil de trabalhar isso, né? Por que é muito difícil de trabalhar isso? Porque volta no tema. A gente tenta sempre estar motivado, abrir um sorriso, né? E aí às vezes a gente tá super feliz, aí vem um otário ou alguma outra situação que a gente fala, e aí a gente acaba chorando, ou brigando, ou discutindo, e aí vem esse questionamento, né? Que por quê? Por que quando a gente faz as coisas certas parece que dá errado? E cientificamente falando, é o que muitos cientistas dizem da lei de Murphy. Ou seja, a lei de Murphy tipo, é isso. Tipo, pô, mano, eu tô. Sempre tem que dar alguma. Por que tá dando errado? Você tá. Tem engasguei aqui. Sempre tá errado alguma coisa. Você, por exemplo, você tá andando ali, calçou seu sapato, baba, acha que tá lindo, maravilhoso, né? De repente vai lá e você pisa num caco de vidro. O caco de vidro entra dentro do seu tênis. Acontece, inclusive, com você uma Eu tenho a vez. marca no meu pé até hoje, não cicatrizou totalmente A ainda. lei de Buffy, né? Mas eu não diria que é lei de Murphy, eu diria que são momentos nos quais a gente tem que estar totalmente conectado com Deus. E eu não quero entrar em assuntos adversos para fugir do tema, não é nem por questão de medo nem nada. Mas eu diria até que é muito mais do que isso. Eu acho que a questão de controle emocional e controle de fé. E as pessoas falam muito de emocional, de inteligência emocional. Mas eu acho que o nosso emocional está ligado à nossa fé. Eu acho que quanto mais fé a gente tem, mais controle emocional a gente tem. Eu acredito, a minha fé acredita, não é questão de criticar nem nada, mas a minha fé acredita que se você não tem fé, você não consegue ter controle emocional. É muito legal. Não estou falando que eu caminho no controle emocional o tempo inteiro. Não mesmo. Eu tenho muito que melhorar, eu peco muito e sim, tem muitas coisas a melhorar. Mas eu acredito piamente que se eu realmente conseguir manter a minha fé num tamanho de grão de mostarda, porque quando Jesus fala quem tem fé no tamanho de grão de mostarda consegue mover montanha, certo? Essa frase também é bem conhecida, não é? Essa eu ouvi na capelinha. Não é nem capela, na igrejinha lá de Santa Cruz, né? Quando a gente foi. Então, mas eu acredito que quando foi dito sobre isso, essa passagem da Bíblia, eu acredito que é manter essa fé no tamanho de grão de mostarda, porque às vezes tem dia que a gente tá com fé, mas o problema é manter essa fé. Se a gente conseguir manter essa fé, esse equilíbrio de fé, mano, você vai à lua a pé, entendeu? E você acha que o contrário pode ocorrer também? Por exemplo, se você faz coisa errada, as coisas dão certas? Acredito, só que não. Eu não quero dar sequência a isso, mas eu acho que alguns religiosos, se tiverem tendo a oportunidade de escutar esse nosso podcast, quando eu digo religiosos, é líderes religiosos, tipo padres, pastores, eles vão entender exatamente do que eu estou querendo dizer sobre acredito, só que não, né? Então eu diria que de forma categórica e entre aspas um pouco misteriosa, eu diria assim, parcialmente, né? E digamos que vitrinalmente, como se fosse uma vitrine, isso funciona. Mas só como uma vitrine. Porque se você for entrar dentro do ambiente onde está sendo essa vitrine, você vai. Se você se imergir nesse pensamento e se entregar a esse pensamento, aí já não vai ser mais só que não. Aí vai ser real. Puxa, aí vira Então, dá pra viajar bastante nesse conceito, né? Dá. Que mais? Porque o Nathaniel adora fazer perguntas polêmicas e eu adoro falar sobre polêmica. E o Nathaniel adora colocar umas questões bem assim e que eu tenho que pensar bastante de responder. Por isso esse podcast é muito importante para vocês acompanharem, porque a gente começa falando uma coisa e o negócio vai parar lá
entendeu? No rabo do boi, da vaca, entendeu? Tem hora que. A gente começa falando de corda de violão e acaba falando de pena de passarinho, entendeu? É uma coisa muito louca esse podcast. Mas eu confesso também que tem hora que eu faço umas perguntas que, tipo assim. Eu não coloco só lenha na fogueira, eu já jogo lenha, gasolina, álcool, mais fósforo, pólvora, já saio jogando tudo. Por isso eu peço a Deus que em alguns momentos eu possa me inspirar em Daniel, para que eu possa realmente poder superar, né, todas essas coisas, né, que é colocado para que a gente possa, no final, além de convencer a sociedade que nós estamos lutando por uma boa causa e que nós somos indivíduos, enfim, cidadãos do bem e pensando sim no bem, e além disso ainda há em mim o almejo em querer convencer sim as pessoas sobre a minha fé. Mas eu confesso que por própria ordem, critério e regra da minha espiritualidade, de Jesus Cristo mesmo que me fala, eu não posso obrigar a a aceitar a minha fé, a acreditar na minha fé, porque quando a gente obriga, não tem obrigação, quando a gente obriga, fica uma questão de opressão e como Deus traz o livre-arbítrio para cada um, fica um pouco, talvez difícil de entrar nesse assunto e explicar sem sabedoria sobre a diferença da opressão com o convencimento, né? Quando a gente convence, é diferente da gente oprimir alguém. Eu acho também interessante a gente falar sobre isso. Realmente. É uma coisa que dá pra se refletir bastante também. Legal, e a gente então também foi, entre aspas, breve na nossa conversa e o podcast finaliza por aqui. Ou você tem mais alguma pergunta a fazer ou algum questionamento? Não, Mais uma vez eu vou não. ligar esse ar-condicionado. Porque aqui é assim, a gente está dentro do estúdio, eu ligo o ar-condicionado, eu começo a sentir um pouquinho, gela um pouquinho a sala, aí depois aí eu desligo, aí começa a esquentar de novo, entendeu? E assim vai. É. Não, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Ou nada pra falar. Você tem? Não, agora eu vou fazer a tiragem. Se de repente Jesus tocar meu coração, falar que eu devo falar alguma coisa a mais, mas eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre isso e, e fazer as pessoas refletirem, entrarem ali de repente numa. Não é nenhuma paranoia, não, mas entrarem em algumas questões que talvez elas não tenham pensado tão a fundo sobre isso e sim tenham pensado. Garanto que todo mundo que está assistindo esse vídeo já pensou sobre o tema, mas talvez não tenha pensado tão a fundo quanto o que a gente relatou aqui dentro, o que a gente deixou esboçado aqui. Eu acho que isso que é o legal do nosso podcast, né? Tipo, a gente. Se a pessoa realmente presta atenção no que a gente tá falando, a pessoa viaja na nossa maionese. Porque são assuntos que. Sei lá, cada um pode ter uma opinião, mas mesmo ouvindo, todo mundo se concorda no final, eu acho. Todo mundo pode se concordar no final. O lance é a gente, pelo menos, conseguir plantar uma sementinha aí no coração dos ouvintes, nem que seja para, de repente, realçar uma algo que está esquecido ali pelo inconsciente da pessoa, pelos dia a dia, pelas tarefas deles, pelas coisas que faz elas esquecerem, né, que elas são importantes, que todos nós cumprimos, todos nós que buscamos fazer o bem, temos um papel muito importante e fundamental, não só no quesito de espiritualidade, e sim, que também está dentro da espiritualidade, de manter o nosso planeta vivo, né? De preservar com aquilo que nos preserva. Isso é muito importante também. Verdade. Então, posso te fazer a tiragem? Pode. Então, vamos lá. Do programa, eu não fiz a oração inicial, né? Então, eu vou fazer a oração, porque eu não fiz a oração inicial, e o que é muito importante, tá? Mas graças a Deus, a gente conseguiu colocar aqui em pauta esse assunto e poder ter meditado, refletido,
enfim, né? Pensar, refletir, meditar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Mais uma vez, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Eu peço que todo esse material audiovisual esteja sendo abençoado pelo sangue de Jesus, pelas mãos ensanguentadas de Jesus. E sim, pelas mãos eternas de Jesus, que na verdade é o processo do amor dele por nós, e não porque a mão dele necessariamente está ensanguentada, não. É tudo aquilo que ele fez por nós, o sangue que ele derramou na cruz, para nos ajudar a reconhecer, a ver a verdade que a gente ainda não consegue enxergar totalmente, né? E também sobre a questão do Espírito Santo de Deus estar nos abençoando. Também peço para que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa se apossar de mim. E por estar pedindo essa presença e essa vontade enorme de sentir a presença do Espírito Santo de Deus que se aposse de mim nesse momento, eu já peço perdão a Deus por tudo. Peço que Deus me perdoe por todos os meus pecados. E que, se possível, também perdoe a nós dois pelos nossos pecados. A todos os que estão aceitando também ser perdoados e pedir perdão a Deus. A reconhecer os nossos erros e querer, sim, nos transformarmos para que, assim, a gente possa voltar a fazer as nossas atividades, enxergando o mundo de uma forma, pelo menos, um pouquinho diferente, já ali um passo para a vida eterna. Então, que também toda a frequência desse vídeo, tudo que é invisível e visível aos olhos, e seja qualquer tipo de sensação, como é que fala? Sentidos, seja o que for, que seja totalmente abençoado por Deus. E se dissermos alguma coisa errada, se de repente falamos alguma coisa que vai contra a vontade de Deus, desde já, perdão, Senhor. Perdão, Jesus Cristo. Perdão, Santíssima Trindade. Perdão, todos que pertencem ao reino de Deus. Perdão, porque nós somos do exército de Deus por querermos ser do exército de Deus e não por sermos necessariamente os melhores, não. Mas por nossa vontade, por nossa decisão, estarmos dentro dessa frequência maravilhosa, desse universo, dessa, de repente, ciência inexplicável que é se imergir dentro do processo da eternidade e da vida, daquilo que também é palpável, né? Porque então, vamos ver aí o que Jesus tem para falar sobre o que foi dito. A palavra do Senhor foi-me dirigida. Olha que interessante, né? Então, isso vem confortar os nossos corações para querer comprovar-nos que dentro desse processo, desse podcast, dessa conversa, desse bate-papo, dessa gravação, a gente deu o máximo da gente para tentar respeitar, além de nós, também Deus, e por isso Deus dirigiu-nos a palavra, e para comprovar que, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus está presente, trazendo mais aí respostas ao nosso trabalho de hoje, né, do Humano Eficaz. Então, vamos lá, agora consultando minha intuição, lembrando que se vocês não estão entendendo o que está acontecendo sobre essa tiragem, vai acompanhar Jacinto, tem os vídeos dele do YouTube, no canal do Jacinto, que vocês vão entender direitinho, né, sobre a tiragem, que Jesus mostra primeiro, depois eu consulto minha intuição, e aí vai falando, até trazer uma palavra, tá, tanto de uma palavra que nos faça
se auto... ah, eu queria associar uma palavra em relação à perfeição, tipo assim, trabalhar a nossa perfeição, porque viver a vida eterna e estar pronto é tentar lutar para chegarmos na perfeição, porque Deus é perfeito, né? E a gente sabe que a gente não é. Então sempre tem que trabalhar isso, porque aí quando a gente estiver pronto, pô, legal, aí Deus, né? Então vamos lá. Quanto a ti, forte, atiça o fogo. Olha que louco. Então foi-me dirigida a palavra, né? Foi tiragem. Então assim, a tiragem, eu convido vocês a realmente verem os vídeos do Jacinto para vocês entenderem como o Jacinto faz a tiragem. Mas aqui é só a questão da tiragem. Então, foi-me dirigida a palavra, quanto a ti, atiça o fogo. Primeiro de tudo, o Espírito Santo é um fogo abrasador, tá? Então, é um fogo que não queima. É um fogo que aquece, mas não queima. Até tem uma música que fala isso. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. Então, Jesus nesse momento vem dizer o seguinte: tudo o que a gente comentou aqui são coisas para a gente refletir sobre maldades que nós somos, digamos assim, acabamos por tentar fazer a coisa certa, né? Se a opção é fazer a coisa certa e algumas coisas acontecem errado, é porque quem está fazendo a coisa certa torna-se vítima, certo? Torna-se vítima de algo, não sei da onde, vamos supor, né? Que vem de algum lugar que quer fazer a gente fazer a coisa errada, certo? Praticamente resumindo, é isso o tema do programa. Tentando interpretar, né, a santidade ali da onde a gente quer falar sobre o tema. E aí o fogo, ele é uma palavra que traz vários significados e simbologias para quem quer buscar viver a fé do Jacinto e sobre essa tiragem. Então vamos falar várias questões aí do fogo que vai ajudar a gente a se sentir motivado. Primeiro, o fogo do Espírito Santo de Deus, um fogo abrasador. É um fogo que é a chama que não se apaga, né? Assim como Moisés é a sarça ardente, né? Que ele, quando ele foi conversar com Deus, tinha a sarça ardente, que era um fogo, e foi tirada a sandália dos pés. Tire a sandália dos pés, pois o lugar que estás é santo. Tem a outra questão também do fogo, que é sobre a gente sentir essa ansiedade, essa vontade do conhecimento, de saber, de ter o conhecimento, esse fogo, né, que nos consome, que faz a gente às vezes nos sentir revoltados e também buscar o conhecimento para poder nos autodefender. E às vezes esse fogo é necessário. A gente só tem que tomar cuidado com esse fogo para que esse fogo não nos devore e não nos torne sufocante. Né? Mas às vezes esse fogo é importante para a gente aprender também a caminhar na retidão. E a outra questão do fogo é também a gente saber separar o joio do trigo, né? E para que a gente possa realmente atear fogo sobre tudo aquilo que tenta nos oprimir, já que a gente falou da palavra da opressão aqui, né? Então, separar o joio do trigo para que conforme a gente vai criando objetivos, projetos, automaticamente, porque Jesus ainda não voltou, não teve juízo final, então automaticamente a gente sente até aquela coisa, ai meu Deus, eu não quero que isso aconteça comigo. Às vezes a coisa começa a dar certo, né? A gente, poxa, fiquei motivado, aí de repente vem uma outra coisa, ai, eu falei, eu não devia ter começado. Não, não é isso. Aí vamos começar a separar o joio do trigo, porque aí a nossa plantação vai ter menos joio. E aí vai chegar uma hora onde só vai ter trigo. E aí pronto, aí Jesus volta, aí o dono daquela plantação vai chegar e vai ficar feliz. É claro que a gente também tem que saber que
Isso é uma palavra de motivação, mas eu convido vocês a assistirem Jacinto para entender também o conceito do Apocalipse, da escolha do caminho de Deus, tá bom, gente? Mas também não vamos, é, como que eu vou falar? Sair aí, tipo, da porta para fora, falando, é legal, todo mundo vai ser salvo, vamos converter, vamos falar de Deus, aí todo mundo vai ser salvo. Vamos também usar de sabedoria, mas também não vamos julgar ninguém. Bom, é isso sobre a questão da tiragem. Eu agradeço todo mundo que acompanhou o podcast. Quer dizer mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Não, não. Ana Catarina! Beleza. Nossa. Ana Catarina, pra mim. Tá bom, gente. Valeu. Falou. Falou, galera.